Olá a todos! Neste vídeo eu irei explicar como é que podem ter a vossa IES pronta através do DEFIR. Para acederem à IES no DEFIR, existe aqui duas formas. Primeiro tem aqui no separador imposto toda esta parte dos inputs da IES e depois tem também no processo fiscal, tem aqui uma pilha de tarefas específica dos itens da IES por rever. Ela agora está a zeros porque no DEFIR Online, em primeiro lugar, devemos sempre primeiro criar a estrutura da IES, um pouco de forma idêntica ao que temos também para o anexo e para o relatório de gestão, em que temos sempre que primeiro criar os itens dessa listagem. Então, se viermos aqui ou aqui, é igual ao clicar. Temos aqui então a página dos anexos da IES, ela está vazia, mas se eu vier aqui então onde diz criar estrutura IES e dizer que sim, ele vai-me então criar todos os anexos existentes da IES, como podem ver. E o primeiro passo será identificar quais é que são os anexos que são aplicáveis a esta empresa em que eu estou a trabalhar e os que não forem aplicáveis, então eu devo indicar aqui nesta coluna. Ou seja, por exemplo, nesta empresa eu não vou entregar o anexo D, nem o anexo E, nem o anexo G, por exemplo. Então eu vou por aqui o pisco, faço gravar e atualizar, e eles desaparecem daqui e eu fico então só com os anexos que são aplicáveis. E aliás, eu agora se voltar à minha página inicial, vocês veem que a minha IES por rever antes que estava a zeros, agora eu já tenho aqui 11, porque estes 11 são estes 11 anexos, incluindo a folha de rosto, que eu tenho então que preencher para esta empresa. Depois, a lógica é um bocadinho idêntica ao trabalho do anexo. Eu vou abrir um a um e vou ver o que é que eu tenho para preencher. Por exemplo, na minha folha de rosto, se eu tiver secções que não são aplicáveis, que não são para ser preenchidas, então eu também tenho que identificar nesta coluna aqui que diz N/A. E eu posso fazer de duas formas. Ou edito linha a linha com o lápis, ponho o pisco e faço visto, e ela desapareceu. Ou então, se eu tiver várias que não sejam aplicáveis, então eu venho aqui ao lapisinho do cabeçalho, ele vai-me abrir uma página em que eu posso logo colocar todos os piscos ou tirar os piscos, fazer esta gestão que eu quiser e faço guardar e fechar e fico com a página anterior das secções só com as minhas notas, só com as minhas secções que são aplicáveis. Eu aqui também posso colocar este anexo, para além de poder colocá-lo aqui como não aplicável, eu também posso abrir e pôr aqui como não aplicável. Se eu fizer gravar e fechar, ele vai-me desaparecer. E agora vamos supor que eu não queria pôr como não aplicável, eu enganei-me e quero voltar a ver esse anexo. Então eu tenho que limpar o meu filtro, porque ele por defeito ele filtra sempre pelas que eu tenho por rever. Então eu vou limpar o meu filtro e vão aparecer novamente todos os anexos e eu volto, por exemplo, na folha de rosto, eu tiro o pisco do não aplicável para que ela volte então a ser aplicável. Se eu fizer gravar e fechar e voltar a aplicar o filtro, ela voltou-me a aparecer. Claro que ao voltar a pôr como aplicável, ele volta-me a pôr todas as 4 secções também como aplicáveis e eu tenho que indicar novamente se tiver alguma não aplicável. Aqui também de forma idêntica ao anexo, vocês podem colocar todas as secções que vocês já passaram por elas como revistas, e depois o que acontece é, da mesma forma, que se tiverem todas as secções como revistas, então o vosso anexo em questão fica como revisto e ele por defeito também vai deixar de aparecer aqui porque ele depois vai sempre filtrar pelas por rever. Ou seja, no fundo a lógica é esta pilha de tarefas que vocês têm da IES, a par da pilha do anexo, do relatório de gestão e até mesmo dos itens pendentes
das demonstrações financeiras e do processo fiscal, a lógica é vocês saberem sempre o que é que ainda vos falta rever. Ou seja, tudo o que não tiver neste número, nestas pilhas, é porque vocês já reviram e assim conseguem sempre facilmente ter o vosso trabalho organizado. Eu tenho aqui 4 secções que, se eu clicar no título, então eu tenho aqui uma página em que eu vou preenchendo os campos que tiver que preencher. Há aqui depois secções que têm também quadros, um bocadinho como o anexo, e se eu clicar no link do quadro, eu vou então ser reencaminhado para o quadro e depois também tenho que o preencher. E depois há aqui vários tipos de quadro, né? Por exemplo, este é só para identificar se houve ou não acontecimentos marcantes. Não há assim muito que eu tenha que fazer, só tenho que preencher e fazer gravar e fechar neste caso. Há outros quadros, por exemplo, como este aqui dos detalhes dos NIFs, que são os tais quadros, são quadros multilinha, então eu tenho que preencher linha a linha, o tipo de acontecimento, o NIF e denominação da entidade de origem, da entidade de destino e as respectivas sedes. Aqui nestes tipos de quadros, lá está, se eu tiver mais NIFs para indicar, ou mais acontecimentos para indicar, eu tenho que fazer adicionar linhas, para adicionar mais linhas, e da mesma forma, se eu quiser remover alguma linha, então eu tenho que selecionar e fazer remover. Estes quadros também permitem a importação de um ficheiro Excel, ou seja, se vos for mais prático para vocês preencherem esta informação em Excel, conseguem fazê-lo e depois importá-lo aqui no DEFIR. Tem primeiro que exportar o modelo de importação, que basicamente é um Excel em CSV, que já vem com as colunas, com as mesmas colunas, na mesma ordem, vocês preenchem, fazem guardar e depois importam aqui no DEFIR. É só vir aqui ao importar, dizer que sim, selecionar ficheiro, guardar e ele preenche o quadro. Estes quadros aqui, se vocês no ano seguinte, quando forem outra vez fazer a IES, podem fazer copiar do ano anterior, que ele também preenche consoante o que tenham preenchido no ano anterior. Voltando aqui, eu já falei um pouco da folha de rosto. Aqui o anexo A, basicamente, ele tem aqui várias secções. A secção principal, que é o anexo às demonstrações financeiras, no fundo é o anexo do DEFIR. Ele vai exatamente abrir a página do vosso anexo, que no fundo é esta página aqui do anexo e é também aqui a pilha do anexo por rever. Ou seja, vocês tendo o anexo às demonstrações financeiras feito no DEFIR, têm também o anexo A da IES preenchido, porque os quadros são os mesmos, ok? Por isso é que convém sempre, pelo menos principalmente no primeiro ano em que estão a trabalhar com o DEFIR, focarem-se um bocadinho aqui na parte do anexo, preencher os quadros todos, terem tudo corretamente identificado, para depois então, quando forem extrair o ficheiro da IES, ter o menor número de erros de validação do ficheiro possível. Depois lá está, tem todas as restantes seções, que convém sempre dar uma vista de olhos, abrir os quadros ou abrir as descrições para ver se tem alguma coisa para preencher. Depois há aqui quadros, por exemplo, no anexo H, que são também, estes quadros aqui, como têm linhas totalizadoras, convém sempre depois de preencherem fazer recalcular, porque só assim é que o DEFIR vai preencher aqui os totais, ou seja, eu preenchi e agora vou fazer recalcular e ele preenche-me então aqui a minha linha totalizadora. Sempre que façam alguma alteração a algum quadro, convém terem atenção que sempre que ele fica com a linha a vermelho, significa que ele está editável e ainda não, e a informação não foi gravada. Portanto, ou das duas uma, ou vocês fazem recalcular e ele então grava a informação, ou se vocês
fizerem gravar e fechar ou gravar e atualizar, ele grava a informação. Se vocês só fizerem fechar, a informação não vai ficar gravada. Tem que ter isto em atenção. Aliás, se vocês tentarem fechar, ele vai sempre mostrar esta mensagem em amarelo para confirmar se vocês querem sair sem gravar ou não. Eu vou dizer que sim. Por exemplo, neste quadro, ele é muito multilinhas, mas ao contrário dos outros, eu tenho aqui uma linha de total, portanto, eu não só tenho que preencher consoante o que eu quero preencher, mas depois eu tenho que sempre fazer recalcular, caso contrário, a minha linha totalizadora não vai ficar preenchida. Aqui no anexo L e no anexo M também existe a opção de importarem um ficheiro CSV para qualquer um dos quadros. No fundo eu só preciso ter um ficheiro Excel com duas colunas, em que na primeira coluna eu vou ter os campos ou do anexo L ou do anexo M, e depois na segunda coluna eu vou ter os valores que eu quiser indicar. Basta-me ter um Excel por anexo, ou seja, um Excel para o anexo L e um Excel para o anexo M. Eu nem preciso ter os códigos seguidos, né? Portanto, se eu quiser pôr aqui o 10, eu ponho o 10 e posso eliminar os restantes que eu não queira inserir. Não é de todo obrigatório ser sequencial. Por exemplo, passar para o campo L25, 500 euros, L32. E eu depois, para importar o ficheiro Excel, então eu tenho que entrar num destes quadros e correr aqui a função importar e selecionar o meu ficheiro. Pronto. Então, eu já tenho aqui os tais valores que eu indiquei preenchidos nos respectivos campos. Vocês já tenham cuidado de saber quais é que são os campos que querem realmente preencher referente aqui à IES, mas vocês podem, por exemplo, até vir aqui à ajuda e de ajuda mostrarem aqui o PDF e através do PDF vocês conseguem ver quais é que são os campos que vocês querem preencher, que são estes aqui, ok? E no anexo M a mesma coisa, os campos só muda aqui a letra. Ou então também tem aqui a ajuda para preencher, a ajuda que no fundo é a ajuda de preenchimento da IES aqui dos campos que devem preencher e como é que devem preencher. E esta ajuda está em todas as páginas, em todos os quadros, em todos os anexos, específica do anexo ou do quadro que estejam a preencher. E depois, claro, tem sempre aqui este diz em cada linha em específico, se a linha em específico tiver alguma legislação aplicável, por exemplo, aqui nesta linha 1.4 do meu quadro das operações internas ativas, se eu clicar, ele vai me reencaminhar para o artigo 20 do Código do IVA, e eu clico, vou parar ao site da AT no respectivo artigo e posso ler então e tirar alguma dúvida que eu tenha referente à legislação aplicável. Aqui, como podem verificar, a minha linha totalizadora ela não está preenchida porque no meu ficheiro Excel eu não incluí nenhum campo totalizador. Eu posso incluir esses campos no Excel e depois quando importo no DEFIR esses campos vêm preenchidos. Neste caso o DEFIR não vai fazer nenhuma validação se as linhas batem certo com o valor que vocês têm indicado no campo totalizador. Tem que ser vocês a fazer essa validação enquanto estão a preencher o ficheiro Excel. Em alternativa, eu posso somente incluir os campos das linhas no Excel e depois correr aqui a função recalcular. Aí o DEFIR vai recalcular-me a minha linha totalizadora referente ao quadro que eu neste momento tenho aberto no DEFIR, ou seja, no meu caso, nas operações internas ativas. E aqui, como veem, se eu vier então às minhas operações internas passivas, eu também tenho aqui
os meus 500 euros preenchidos e os meus 120 euros preenchidos, porque eles também estavam no Excel, o campo L25 e o campo L32, não estou a ver. Lá está, eu só tenho que vir e fazer, abrir e fazer recalcular. E fazer isto para todos os quadros. Em alternativa a terem que abrir quadro a quadro e fazer recalcular, vocês podem vir aqui no separador imposto aos quadros da IES e simplesmente fazerem recalcular todos. Esta função é idêntica aos quadros do anexo. Vocês correm a função e ele vai preencher todos os campos automáticos e calcular todas as linhas e colunas totalizadoras de todos os quadros que sejam aplicáveis. E o anexo M é em tudo idêntico, só muda mesmo o código. Aqui o mapa dos recapitulativos, tanto o de clientes como o de fornecedores. Eu também consigo importar um ficheiro CSV. Basicamente o ficheiro tem que conter 3 colunas nesta sequência, com o número contribuinte, o valor e o nome da entidade, e não pode conter o cabeçalho, ou seja, basicamente tem que ser um ficheiro Excel sem cabeçalhos, em que eu vou indicar numa linha o NIF que eu quiser, na primeira coluna todos os NIFs que eu quiser colocar, na segunda coluna o valor e na terceira coluna o nome da entidade. Depois de guardar o ficheiro, venho então aqui ao DFI, faço importar, seleciono o ficheiro e ele preenche as minhas linhas. Claro que eu posso também sempre correr aqui à função do importar do ano anterior, que ele vai me preencher as mesmas linhas que eu tinha preenchido o ano anterior. E isto também de forma idêntica para o mapa dos recapitulativos dos fornecedores. Por fim, aqui no anexo R, ao clicarem, no fundo ele vai-vos abrir a ficha dos vossos estabelecimentos e vocês só têm que abrir e têm que preencher aqui esta parte da informação económica. O DFIR pode preencher automaticamente se correrem aqui esta função que diz atualizar anexo R. Ele vai preencher com o que vocês tenham no balancete. Ou seja, se este estabelecimento for a sede, então fará se calhar sentido correr esta função, que ele preenche com os valores que vocês tenham no vosso balancete. Se os valores não forem aparecer na totalidade, ou se vocês tiverem mais estabelecimentos e depois vão ter que repartir estes valores, ou indicar outros valores, então eventualmente bastará preencher manualmente, se calhar o correr aqui esta função se calhar não fará tanto sentido. Depois de preencherem então aqui todos os anexos, podem então gerar o ficheiro e os PDFs da IES. Ao clicar num ou no outro, os mesmos vão ser enviados por e-mail. Aqui como a informação é um bocadinho mais pesada e demorada, para também vocês não estarem aqui bloqueados enquanto estão a trabalhar no DFIR, ele segue então depois por e-mail. Mas não demora mais do que 5 minutos. 5 minutos para receberem então depois no vosso e-mail, no e-mail que está associado ao vosso utilizador do DFIR. Só de frisar aqui por fim que no ano seguinte conseguem sempre correr a função importar do ano anterior e o que ele vai fazer é ele vai já criar a estrutura dos anexos que são aplicáveis ou não, tendo em conta o que vocês tinham já indicado no período anterior. Ou seja, basicamente só no primeiro ano aqui de trabalho com o DFIR é que vocês vão ter um bocadinho mais de esforço para identificar todos não só na identificação do que é ou do que não é aplicável, mas depois também no preenchimento de todas as secções, todos os quadros, toda a informação. Mas depois se fizerem no ano seguinte,
devem ter tudo automaticamente preenchido, tendo em conta o que foi preenchido no ano anterior. Claro que convém sempre depois validar e verificar realmente se a informação, se é preciso alterar alguma informação ou não. Era isto que eu tinha para este vídeo, explicar-vos aqui então como é que podem preencher a IES aqui no DEFIR, para depois ter então o vosso ficheiro pronto para submeter na aplicação da AT. Espero que tenha sido esclarecedor e bom trabalho a todos.